A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. 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 Oh, vem Jesus e toma o teu. Esse lugar é teu, declare para ele. Eu sou o templo do teu Espírito Santo. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você foi comprado com sangue puro, carmesim, sangue imaculado. Oh, Jesus. O batizador está aqui. Jesus está aqui. Toma o teu lugar, Senhor. Toma, Pai. Toma, Pai, o teu povo. Cumprimenta o teu irmão. De que tenha um culto abençoado. Amém, queridos. Eu não quis assustar vocês, mas hoje perdemos um guerreiro. Perdemos um homem de Deus. Quem conhece o irmão Jorge, senhor de cabelinho branco, que senta aqui, tem um culto pela manhã. Quem conhece? Mora lá perto do... Ele faleceu hoje. Amém? Peço oração aí pela esposa, pela neta. São as pessoas que eu conheci. Viu, Jailson? O irmão faleceu hoje. Partiu para a glória. Está guardado no celeiro do Senhor. Amém? Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, né? Completei a carreira, guardei a fé. Deus abençoe os parentes, porque
Paulo disse também que ele estava constrangido, né? Por um lado, se ficasse, fazia a obra de Deus. Mas, por outro lado, via para Jesus que era lucro, né? Era incomparavelmente melhor ficar nos braços do Pai. Amém, queridos? Então, eu não sei, recebi a notícia agora há pouco, e ainda no terminar desse culto, nós vamos ter mais notícia. O enterro, alguém sabe o horário? Não? Então vamos procurar saber. Hã? Não sabe. Tá bom. Amém. Eu queria que alguém viesse aqui falar dos avisos da nossa campanha do muro. Amém? Quer falar, Alexandre? Amém, irmãos. Quem está sabendo aí que a gente está fazendo uma campanha aí para poder... Quem não está sabendo que nós estamos fazendo uma campanha para poder a gente fazer nosso muro aqui, na lateral aqui, que está muito defasado aqui. A gente precisa fechar isso aqui. Tem alguém que não sabe que está correndo uma... Não é bem uma rifa, né? É uma ação aí entre os irmãos aí para poder nos ajudar a colaborar aí na construção do muro. Então, primeira rifa que foi feita está sendo feita aí um iPad, R$20, irmãos, de cada um, quem puder ajudar. Falta menos da metade para fechar ali a nossa ação ali, entre amigos ali, entre irmãos. Você que ama a sua igreja, você que quer ver a sua igreja bonita. E você que ama aí sua igreja aí, quer ajudar. Eu sei que a gente não pode tirar muito dinheiro do nosso bolso, mas se a gente conseguir tirar 20, se não for 20 do seu bolso, mostra para um amigo, mostra para um vizinho, que eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. Hoje pela manhã, uma pessoa comprou, não estou dizendo que você deve comprar, mas comprou 5 para poder ajudar. Se você não pode, ajuda com 1. Então, isso é um começo. As irmãs estão ajudando também com o bazar também. Se você quer ajudar de alguma forma, você pode falar com o pastor, falar comigo, falar com o Heraldo, e quiser nos ajudar aí nessa campanha aí, que se Deus quiser até o final do ano nós vamos estar iniciando aí, ou até fechando essa primeira etapa aí do iPad aí. A gente vai começar já a comprar o material, a gente vai começar já a fazer, a gente não vai esperar juntar, a gente vai começar fazendo assim, igual um serviçozinho de formiguinha, assim, de pouco em pouco a gente vai começar a fechar aqui, tá? Depois dessa, a irmã Elisângela também está fazendo como ela fala, de uma sobrancelha de ricão aí, quem puder ajudar também. O Heraldo se propôs também a depois fazer uma de um portão. A Verinha também, o Mateus está doando também uma viagem num valor de R$200 também no Uber. Então, a gente está unindo, é de união, irmãos, que a gente vai conseguir fazer a nossa igreja ficar bonita, né? Para poder a gente ter um conforto, porque as pessoas sentam aqui, elas almoçam aqui, aí jogam o lixo ali, mas o cachorro vem, bagunça tudo, derrama tudo por aí, e a gente vai fechar aqui, vai fechar ali. Não vai ser um muro até em cima, vai ser quem não conhece, um alicerce mais ou menos dos 40 centímetros. E vai ter uma tela, aquela tela alambrada, verdinha. A gente vai fazer umas luminárias em cima, né, pastor? Vamos fazer portão também com a própria tela. Então, você que sente no coração aí, quer nos ajudar, os nomes estão ali. É só você chegar ali, botar seu nome ali. Eu só vou abrir o nome quando eu fechar tudo, porque se eu abrir sem fechar tudo, vai que tem um nome ali que ninguém pediu e não ganha, aí fica chato. Então eu peço a colaboração de vocês. Se vocês não puderem, indica para um amigo, indica para um colega. Sempre tem uma pessoa que quer ajudar.
Você vai gastar só R$ 20. Então, é isso. Vamos nos ajudar aí a nossa igreja. E domingo que vem nós vamos ter uma Santa Ceia aqui gloriosa. Amém, queridos. Agradecer aí os colaboradores. João, capítulo 4, versículo 1 a 34. Comigo aqui. Jesus estava em Samaria, na Judéia. Quando souberam que ele estava batizando mais do que João Batista e colhendo mais almas do que João Batista, apesar que Jesus mesmo não batizava, quem batizava eram os discípulos, ele resolve sair da Judéia, que era mais para o sul de Israel, e vai em direção a Galileia, mas ele tem que passar por Samaria, pela província de Samaria. E a província de Samaria, ela está distante de Jerusalém, mais ou menos 70 a 80 quilômetros. 70 a 80 quilômetros. Jesus faz esse percurso. Agora, por favor, Alexandre, muda a equalização, porque você trouxe para Heraldo. Coloca um pouquinho de grave. Agudo e médio tá bom. Só um pouquinho de grave só. Só um pouquinho de grave. Aí tá bom. E esse percurso que Jesus vai fazer, ou melhor, que fez, ele fez a pé. Não tinha a travessia de barco, era a pé. Queira chuva, queira faça sol, queira chova, era a pé. E andar 70, 80 quilômetros, dá para cansar, não dá não? Alguém aqui já andou esse trecho? Mais ou menos daqui em Boa Esperança, em Rio Bonito, dá quantos quilômetros daqui Rio Bonito? 45. Então, Papucaia, por ali, Tanguá, Papucaia. É uma caminhadazinha boa. E quando Jesus chega na cidade de Sicar, ao poço de Jacó, no Monte Gerezim, e já era meio-dia, ou seja, a hora sexta, meio-dia. Cansado, ele encosta no poço, né, e pede aos discípulos para ir à cidade comprar alimentos. E ele fica ali no poço. Nesse interim chega uma mulher samaritana. E Jesus pede água a ela. Né? Vocês conhecem o texto, né? E nós vamos daí em diante falar. Versículo 4, Iriel. 4 em diante. Tudo bem? Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, ou poço de Jacó.
né, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Que horas eram? Conta das 6 horas da manhã. Conta 6 horas, quanto é que dá? Meio-dia. Ok? Deve ter saído bem cedinho de Jerusalém, desceu aquilo tudo e foi em direção, lá, saindo da Judéia, indo para Samaria, porque Jerusalém ficava na Judéia. 70 quilômetros, cansado, ele se escora na fonte. Versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, perdão, de beber. Primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse versículo é que há muitas religiões que diz que Jesus não era humano, ou era metade humano, metade espiritual. Se você procurar por aí ver, tem religiões que pensam assim, que Jesus não sentia dor, que Jesus não sentia fome, que Jesus podia, por isso que Jesus levitou, andou sobre as águas. Não, Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente Deus. Essas duas coisas não podem se separar. Qualquer teologia, qualquer afirmação em que Jesus não é Deus, é heresia. E está cheio por aí. E Jesus caminhou igual a todo mundo, sentiu fome, sentiu cansado e se escora ali. É claro que um lanchinho não fazia mal. E ele manda os discípulos ir comprar na cidade de Sicar. E ele fica ali. Quando chega uma mulher samaritana, tira a água e disse Jesus, dá-me de beber. Caiu por terra aqui de que Jesus não precisava de água. Precisa sim. Ele sentia dor. Ou você pensa que quando meteram aqueles pregos na mão dele, aquela cruz, aquela coroa de espinhos, ele não sentiu dor? Muita dor. Existe um documentário no National Geographic que cientistas simularam toda a Via Crucis até ao Monte Gólgota, quando Jesus faleceu, e cada suplício que Jesus passou, eles simularam. Inclusive prenderam 3 cientistas com cordas, numa cruz durante um tempo, para ver o que eles sentiam. E foi horrível. Eles botaram batimento cardíaco, medidor de respiração, sensor, e foi horrível. Eles gritaram, me tira, eu estou desfalecendo, e alguns desfaleceram, que é horrível. Os chicotes tinha ponta lasca de osso, né? O osso tem aquela parte redondinha, entroncamento, um osso de galinha, vamos ver assim, e tem aquela parte lascadinha. Então aquele monte o chicote tinha várias ramificações, e quando aquilo tudo batia nas costas de Jesus, cravava e rasgava. Jesus perdeu muito sangue. Jesus vinha de uma noite insone. Ele não dormiu à noite, ele não tomou um café, ele só tomou aquela ceia. Amém? E passou por tudo aquilo. Eu estou fazendo esse comentário por causa exatamente dessa seita que está pregando que Jesus não sentia nada. E Jesus pede. Quem pediu água, mulher?
Quem pediu? Jesus. Jesus é Deus encarnado. E Deus pode todas as coisas? Sim. Não em benefício próprio, mas em benefício de outras pessoas, ele estava autorizado a fazer. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me que lhe dê água? Ela questiona, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus, isso aí tem um contexto histórico. Eu separei hoje só uma pregação sobre isso. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Qual a causa? Né? Primeiro, que eles eram mestiços. Eles foram levados pelos assírios e forçados a se casar e terem filho com pessoas que não eram judeus. Então eles não eram mais puros. Essa era a bronca dos judeus. Eles não eram judeus verdadeiros. Não? A outra causa é que eles misturavam Deus com os deuses pagãos. Então os judeus ficavam, né, odiavam os samaritanos. Muito bem, mas querido, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês a título de comentário é porque essa mulher, ao invés de prestar atenção em quem falava com ela, ela saía pela tangente, né? Pede-me beber, eu sou mulher samaritana. Como que você me pede para pedir águas, né? Jesus pediu água, ao invés dela dar água para ele, ela simplesmente se preocupou com a etnia, com os conflitos entre o povo samaritano e o judeu, sem perceber que era mais importante, né? Justamente com quem ela falava. Então, a pessoa, eu penso que cada minuto na sua vida e na minha, Satanás tenta todo o tempo roubar a sua direção. Me veio na mente o seguinte: você vai viajar, você é um piloto de avião ou um piloto de navio, você vai navegar daqui para os Estados Unidos, a costa para a Flórida. Então você traça uma linha, uma rota, uma carta de navegação. Quantos quilômetros tem daqui na Flórida? Alguém sabe? Vamos botar aí em torno aí de... Vamos botar a revelia, 10.000 quilômetros. É um pouco menos, tá? Se em cada 100 quilômetros você desviar 1 grau, em cada 100 quilômetros, então, quanto é que vai dar essa conta? Onde que eles vão parar? Eles vão parar na Europa. É assim que Satanás trabalha na mente de cada pessoa. Ao invés dele prestar atenção em Jesus, ele presta atenção em outra coisa. Ele entra com outra conversa, ele sai pela tangente, ele usa uma desculpa e cada vez se afasta mais um pouquinho. Porque não pode ser muito, que senão você desconfia. Entendeu? E olha aqui a mulher, né? Eu sou samaritana, por que tu me pedes águas? Até aí tudo bem, né? Replicou-lhe Jesus: se conheceras, versículo 10, o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. Até esqueci de falar o título, né? A água que cura a cegueira espiritual. Jesus é a água viva. Jesus não é só o pão que desceu do céu, ele é a água viva, que jorra para a eternidade. Então, Jesus fala para ela, né? Se você conhecesse o dom de Deus, que é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus, ela sai do eixo, Jesus puxa de novo. Oh, presta atenção em mim. Jesus está dizendo, não escorrega, não sai pela tangente. Muitas vezes você está no culto, tem uma preocupação, querendo tirar você daqui de dentro, não fisicamente, mas espiritualmente, e te levar para outro lugar, para você perder um detalhe, um grau, um minuto, um segundo da pregação. Por quê? Você vai parar em outro lugar. Não é à toa que Timóteo diz que na igreja tem ensino de demônios. Muitos apostatarão, Timóteo 4, da fé, por obedecerem a ensinos de demônio. Tem pessoas que vêm para a igreja, dormem o culto todo, quando acaba o culto, tem um drops aí, irmão Sônia, na cantina, drops do Cora, a pessoa acorda daquele sono. Há um monte de coisas que te distraem. O objetivo disso é fazer com que você saia daquela rota. Aquilo que o Espírito Santo traçou para você chegar até as mansões celestiais, a Canaã de Deus. É de culto em culto, é de glória em glória que nós somos transformados ou configurados numa linguagem, né, aí digital. A fé vem pelo e ouvir da pregação da palavra. Você não consegue ter fé, porque fé, até o jogador de bicho tem. Ele é inveterado, todo mês, toda semana, ele joga cercado, joga no boi, joga na vaca, joga no veado, joga, mas ele tem que jogar. Ele ainda diz assim, tem que fazer a fezinha. Ele tem que fé que vai ganhar. Mas é um ganho que humano. Tem gente que joga com aquela certeza. Se ele sonhar com porco, pronto, no outro dia ele está lá. Bota o porco aí para mim, cercado, hein? Pô, quanto bota no cercado? 5, 10, 15, não sei. Alguém que já jogou no bicho? Eu já joguei aqui. É. Já jogou, Luiz? Muito? Muito. Eu joguei pouco, Luiz. Mas é isso, as pequenas coisas que te tira, te desequilibra, sem você perceber. Se você perceber, não tem graça. Então é igual aí o hacker, né? Ele rouba nas contas digitais. Tem hack burro que vai lá e tira 10 mil. Pronto, acabou. Todo mundo vê, persegue, prende ele. Tem um não, que tira lá 100 mil reais, 30 mil reais, e vai tirando de 1.000, 2.000 pessoas. Ele fica roubando muito tempo. É assim que o diabo faz com a nossa mente, para que nós percamos. E é assim que essa mulher está, na ignorância espiritual. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede. Jesus está dando a pista, querida, presta atenção em quem é que está te pedindo. Você sabe quem está falando com você? Ela, vamos ver a resposta dela. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tens água viva. Elas respondem humanamente, fisicamente, com os argumentos que ela tinha, mas não era disso que Jesus estava falando.
Não é isso que Jesus quer falar nesta noite, de poço, de água, de sedai, de fura-poço, né? Tem um irmão ali que fura poço. Não é disso. Esse é o trabalho do Deus desse século. Cegar o entendimento do incrédulo. 12, versículo 12. És tu porventura maior do que Jacó? Ela insiste. Ela fica o pé, rapaz, para o outro lado. Você é maior do que Jacó, rapaz? É maior do que Jacó? O nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu. Mas, querido, eu estou falando que você sabe com quem você está falando. Você sabe, você conhece o dom de Deus. Não, meu pai Jacó. Ela entra na genealogia, na etnia. E Jesus está falando de salvação, está falando de vida nova, está falando de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Ela não está entendendo nada. Diga assim, irmão, eu não estou entendendo onde o pastor quer chegar. Calma que você vai entender. 13, afirmou-lhe Jesus. Jesus puxa de novo, querido, quem beber, querida, quem beber dessa água, tornará. Jesus, não é dessa água que eu estou falando. Essa água você vai beber e vai ter que voltar aqui 200 vezes para pegar água. Não é dessa água. Vamos ver se ela se quebra dessa vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está querendo dizer com isso? A água que eu der vai jorrar em você perenemente, perpetuamente, eternamente. Para onde? Para a vida eterna. Ele disse, eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Eu quero que você tenha vida. Ah, mas e um carro novo? Querido, não é de carro novo, não é de dinheiro, não é de banco, não é de Bitcoin, não é de euro que eu estou falando. Eu estou falando de vida eterna, vida abundância, vida feliz, vida para sempre, vida morando nas mansões celestiais, onde os muros são de pedras preciosas e as ruas são todas de ouro. A cidade tem 1.500 estádios de altura, de largura e de profundidade. Isso significa que a atmosfera tem 150 quilômetros, vai muito mais do que isso. A mansão celestial, a Jerusalém de Deus, quando ela estabelecendo aqui na terra, o final dela vai ultrapassar a atmosfera. Você tem noção disso? Sabia disso? 1.500 estádios de largura, de comprimento e altura. Muro, fundação, alicerce, crisóstomo, pérola, rubi, pedras preciosas, é o alicerce. Qual é o alicerce da tua casa? Pedra 1, pedra 0, pedra 10. Granito bruto. A da minha casa antiga era de pedra de mão. Aquele macadame grande. E as ruas, a rua da tua casa, como é que é? Hã? Tem até água encanada no meio, né? As ruas da Jerusalém de Deus, você pode olhar para o chão e vai ver o teu rosto, porque elas são de ouro. É onde você vai morar, é onde Jesus quer que você more e habite, é o que Ele tem preparado. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Seu Jorge já está lá. Já está lá nas mansões celestial. Eu entrei ali no banheiro agora, me veio as lágrimas, mas eu digo, não, ele está bem. Ele está nos braços do Pai. Ele está nos braços do Pai. Vida eterna, Jesus disse. 15, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Ela ainda não entendeu. Ela ainda estava na água física, e Jesus está falando do espiritual. Agora a ficha começa a cair, mas o propósito de Jesus é bem maior. O propósito de Jesus não é só ganhar aquela mulher, aquele povo que era inimigo dos judeus, os judeus inimigos dele. Jesus quer ganhar aquela cidade. Jesus quer pegar o pecador daquela cidade, ignorante, pobre, cego espiritual, como eu e você muitas das vezes. Jesus quer que nós tenhamos conhecimento, né? Conhecimento de Deus. 16. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Mas Jesus quer mais. E ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. A vida daquela mulher era o caos sentimental. Teve 5 relacionamentos sem resultado, decepção. Talvez tenha apanhado do marido, sofrido bullying, passado fome, e ela arruma outro, e não dá, e arruma outro. Tudo isso porque ela era ignorante espiritual. Isso tudo porque ela não tinha a água viva do Espírito Santo, que é Jesus. 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. 20. Olha só como que ela, ceguinha, tadinha, aprendeu tudo errado. Por isso que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar de onde se deve orar. Ela entra na crise religiosa, que é verdade, né? Depois de Salomão foi dividido as tribos, e o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, tanto um como o outro pecaram, erraram, mas o reino do norte foi que teve mais reis que não deram trela para Deus e pecaram mais. E com isso foi invadida pela Síria. Foram deportados. A Síria fez uma lavagem cerebral étnica. Fizeram com que eles adorassem os deuses sírios e ao mesmo tempo adorassem a Deus. Um sincretismo, entendeu? Coisa absurda. Isso é uma covardia que se faz com o povo. E por isso que os judeus odiavam os samaritanos, porque eles não eram puros, né? E eram sincréticos. E ela diz, nossos pais adoravam nesse monte Gerizim, lá no Antigo Testamento. E os judeus adoravam, né, em Jerusalém. Jesus responde, disse Jesus, 21, mulher, pode crer, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Essa hora vem, mulher. Essa questão de orar aqui, de adorar ali, nada disso. E Jesus disse, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus. Tadinha, ceguinha, ignorante de pai e mãe. Mas olha o que? A misericórdia de Jesus, olha o amor de Jesus, que ele disse: eu não vim esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega, eu vim para salvar o perdido. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. 23. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Sabe por quê, irmão? Depois que o véu foi rasgado, depois da ressurreição de Cristo, depois que ele venceu a morte, os crentes naquele dia saíram dos túmulos e entraram nas casas. Não precisa você mais, de ir lá na sinagoga, de ir lá em Jerusalém. Embora tenha um monte, eu tinha vontade de ir a Jerusalém, mas não por ser um lugar sagrado, por ser um lugar bonito, histórico, onde nasceu o meu Senhor Jesus, mas não para idolatrar, porque eu posso adorar a Jesus aqui na Igreja Nova Vida, eu posso adorar Jesus lá em casa, na minha casa. Jesus orava no campo, Jesus orava no monte, Jesus orava no jardim, Jesus orava no barco, no sol, na chuva, Jesus orava. Amém, igreja? Você pode orar no seu serviço. E Mateus diz 6,6, se não me engano: entra no teu quarto, que o teu pai que vem em secreto, fecha a porta e secretamente ele te recompensará. Entra no teu quarto. Você não precisa mais. Onde que a sinagoga fica? Em Jerusalém. Eu nem sei se tem sinagoga aqui no Rio, deve ter. São Paulo, na Hebraica. Não. Depois que o véu foi rasgado, eram 2 cortinas grossas, separadas 60 centímetros uma da outra, que separavam o lugar santo do santo dos santos. Não foi rasgada por mão de homem, foi os anjos que foram lá e rasgaram, quando Jesus se rendeu lá na cruz e disse: Pai, toma o meu espírito, está consumado. E rendeu o espírito. Ali foi a grande vitória. Ali Jesus venceu o diabo, venceu o inimigo, venceu a morte e trouxe a vida a todos nós. Seu Jorge já está se beneficiando. Seu Jorge já está lá adorando. E se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. 24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir para mim a verdade maior desse texto, está aqui logo a seguir. A grande verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Cristo e Messias são a mesma coisa, só que um é hebraico, a outra é em grego, que quer dizer ungido. Eu sei que o Messias, em hebraico, chamado Cristo, ungido, em grego, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela tinha esperança aqui na vida de Jesus. 26, disse Jesus. Eu queria que vocês lessem para mim. Corre do trono, águas que receba aquela mulher desequilibrada emocionalmente, que teve vários maridos, ignorante espiritual. Tadinho. Jesus se revela aos humildes.
seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Será que é ele? Não? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Já viu quando você tem alguma coisa para fazer, imperioso, grande, e a pessoa diz assim: para, come. Você não dá para parar, eu tenho que acabar. A resposta de Jesus, mas lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros: eleiam porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que alimentava Jesus. É isso que nos alimenta hoje. Fazer a obra de Deus. Pegar pessoas. Você sabe quantas pessoas tem que não sabe discernir a mão direita da esquerda? Vai por aqui, por essa beirada de linha de trem. Vai vendo nesses bairros todos. Você vai conversar com eles. Eles não sabem nada de Jesus. Por isso que Jesus disse: os campos já estão branquinhos, pronto para serem ceifados. Oreis ao Senhor da seara, para que tragam trabalhadores, né? Porque grande é a seara, mas poucos os trabalhadores. Eu sei que nós estamos agora obstruídos por uma pandemia. Ninguém é doido de sair por aí, de casa em casa, né? Porque alguém pode te aceitar, mas eu acredito que a maioria não vai deixar você entrar. Amém? E é um risco também muito grande. Vamos esperar sair essas vacinas e tudo estiver mais estabilizado, e vamos com isso nos abastecer. Vamos para a escola bíblica dominical, vamos estudar a Bíblia, vamos aprender com o Espírito Santo, para que quando chegar a hora a gente poder trabalhar. Amém, igreja? Que você pense no que Jesus fez. Ele não perdeu tempo. Na hora do almoço, ele disse: não, peraí, eu vou evangelizar. Tem pessoas que trabalham numa repartição, ninguém nem sabe que ele é crente, porque ele não tem coragem de transmitir o amor de Deus que está dentro do seu coração. Está gelado, está morno, mas a Bíblia diz que o que? Sede fervorosos. Sede fervorosos. Você para ali num posto para abastecer. Bombeiro, outro dia o bombeiro veio com uma piadinha para mim. Eu olhei para ele, falei uma nem duas, né? Mas fale do amor de Deus. Fale. Você pergunta: você é uma pessoa feliz? Ele vai dizer: sim, sou. Eu tenho uma mulher em casa, duas na rua, tenho um filho com cada uma. Você vai ficar assim: não, querido, não é assim. Isso é adultério, isso é pecado, não é? Você pergunta a um crente: e aí, como é que está? Tudo bem? Está tudo bem, mano. Eu já fui para um motel com a minha noiva esse mês, 2 vezes. Você: ah, é? Isso é fornicação. Você sabia que você vai para o inferno assim, curto e grosso, na cara? Sabia que você vai para o inferno? Não, para o inferno? Vai. Se você não se arrepender e pedir perdão a Deus, né? Aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança
Misericórdia. Você vê, uma pessoa que não sabe nada, Jesus com misericórdia. Mas Jesus pegava os fariseus, os saduceus, os sacerdotes e os escribas, chamava eles de hipócritas. Vocês atam fardos pesados nas costas dos outros, que vocês nem com o dedo quer carregar. Fazem um prosélito, um discípulo, e quando fazem, o fazem 2 vezes mais réu do inferno. Transfira seu auxílio emergencial para o PicPay. Você não paga nada por isso, é de graça. Ame as pessoas que são ignorantes. Está no lanche, fale de Jesus. Está numa hora trabalhando, fale de Jesus. Bote no seu carro lá um inglês, eu sou de Cristo. Bote na sua casa. Bote aonde, confesse quem você é. Porque Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharia dele diante do Pai. Amém? E amém. Que está esse texto dessa mulher tadinha que vivia na sua ignorância, com a vida sentimental toda bagunçada, e Jesus organizou a vida dela. O marido veio, todos vieram e todos creram em Jesus. Amém? Jesus quer te usar. Fala para o irmão ao lado, Jesus quer te usar. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você pode profetizar. Vamos aproveitar agora, vamos profetizar. Vira para uma pessoa que está do seu lado e comece a profetizar. Seu filho, seu irmão, vire para o lado e vamos profetizar. Bota a mão assim como eu. Desencruza os braços. Isso. E diga: Senhor meu Deus, como teu servo que tu me ungiste com teu Espírito, eu profetizo agora, meu Deus, eu quero ser boca de Deus nessa igreja, a te louvar. Peço a Deus que abençoe o meu irmão, que ele seja cheio do teu Espírito, que ele profetize para a sua família, profetize para o meu irmão, profetize com quem ele trabalha, profetize ao seu marido, profetize coisas boas, dê ânimo, consola, conforta as pessoas que estão à sua volta, porque Deus te deu do teu Espírito e Ele vai pedir contas um dia disso. Eu abençoo a minha família, eu abençoo agora a minha esposa, eu abençoo a minha igreja, eu abençoo agora meu irmão. Deus abençoa, meu Deus e meu Pai, o visitante. Abençoa, meu Deus, Baixo Grande, Luzinho, a Genesi. Abençoa o pastor Lenício. Abençoa a igreja cristã. Abençoa o povo de Deus no Brasil. Abençoa o presidente da República. Abençoa, Senhor, o teu povo, Pai, que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Leva-os em paz, na certeza do teu anjo acampado, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Está terminado.